você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Lucas capítulo 1 nos conta a história de um homem, um sacerdote, um homem comum, um homem simples. A Bíblia diz que ele e sua esposa tentavam fazer o melhor para obedecer ao Senhor. E num dia normal, esse homem, por sorteio, foi escolhido para oferecer incenso no altar do Senhor, o que era uma das atividades dos sacerdotes em Israel. Então a Bíblia no versículo 11 continua essa história falando assim, desse homem, Zacarias. Olha só o que a Bíblia diz. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Eu estava lendo esse versículo e pensando que muitas vezes na nossa vida Deus nos entrega coisas, Ele nos chama, Ele nos dá uma missão, um propósito na vida, ou nos coloca numa situação onde nós vamos ser um instrumento dele para o que Ele quer fazer na história, para o que Ele quer fazer na vida de uma pessoa, para o que Ele quer fazer na nossa cidade, no bairro, na nossa igreja, ou seja onde for. E Deus nos coloca nessa situação e nós somos tomados por medo. Muitos de nós têm rejeitado o chamado de Deus, muitos de nós têm dado um passo para trás e escondido seus dons e talentos por medo. Zacarias aqui, se você lembra da história, a sua esposa era estéril, eles não podiam ter filhos. E quando o anjo veio anunciar que ele teria um filho, no caso João Batista, que foi tremendamente usado no começo do ministério de Jesus, nessa situação Zacarias temeu. É claro que a aparição, ver um anjo, né, ali do seu lado, deve ser uma visão que no mínimo inspira temor. Mas a Bíblia relata essa história aqui botando um pouco mais de ênfase no medo e na dúvida de Zacarias. Ele questiona o anjo, ele fala, como eu vou saber como isso vai acontecer? Mas a palavra de Deus para nós é, não tenha medo. Moisés, quando foi chamado para o ministério, ele não se considerava capaz, não apenas digno, não apenas um homem pecador, mas ele não se considerava capaz, ele não considerava que ele tinha as habilidades para executar o ministério pelo qual ele foi chamado. Mas a palavra, tanto para ele quanto para Josué, como a palavra para Zacarias aqui agora é, não tenha medo. Eu já falei outras vezes com vocês aqui, quando eu leio o Antigo Testamento, principalmente os profetas, né, Isaías, Jeremias, a impressão mais forte que eu tenho é que o tema central de tudo isso é onde você põe a sua confiança. No momento de adversidade, você vai buscar socorro aonde? E esse lugar deve ser Deus, sempre deve ser Deus. Então, essa é a meditação que eu gostaria de deixar para vocês hoje, meus queridos. Deus tem te chamado, Ele tem colocado coisas no seu caminho, coisas na sua direção, com as quais Ele quer te usar, com as quais Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle para abençoar pessoas. E lembre-se sempre que a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, é o único lugar onde você pode ser completo e feliz. Então se entregue hoje para Deus, né? Não tenha medo. Em nome de Jesus. Até a próxima palavra.